Japanese Well, citizens. one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out the first 2 days. We probably 2 semanas antes de começar, pode procurar, já força, tá aqui, pode ir. Tudo que eu estou falando você pode comprovar. Eu falei que essa era uma guerra que não poderia acontecer, mas iria acontecer. Porque Israel, na figura de Netanyahu e na figura dos satânicos que tomaram conta daquele povo, de todos os sionistas que tomaram conta daquele povo, porque hoje o caminho da humanidade era a justiça de Israel, o Estado de Israel, levantar a bandeira, a oposição, chamar o Irã, que eu não tenho dúvida nenhuma que o Irã acataria. Nós vamos pegar todos esses líderes e vamos levá-los a um tribunal. Porque todos os crimes que estão acontecendo aí estão na mão de Netanyahu e esses psicopatas, esses loucos que estão há 40 anos, praticamente, tentando destruir o Estado de Israel no sonho, no afã de conquistar todo o Oriente Médio, de criar a grande Israel. Desde que esse grupo criou o Estado de Israel tomou porte próprio. Chegou um ponto em que pessoas olharam aquilo tudo, Israel cresceu, virou uma ilha de tecnologia, muito dinheiro, dinheiro farto, e aproveitaram ao máximo. E tinha uma ala em Israel que falou assim, vamos transformar isso aqui num país de verdade? Vamos ser um país aqui? Nós não vamos nos mudar daqui, os árabes estão ali do lado, os palestinos estão ali, a gente não tem como mudar. Acredite, existe uma corrente em Israel para isso. Mas ela foi sufocada, pisoteada. E seu principal ícone foi Isaac Rabin, que caminhava para isso, para criar o Estado de Israel ali, vivendo da melhor forma possível com seus vizinhos. Nós estamos aqui, vamos esquecer o que passou, o que vale agora. Eu dou um pouco aqui, eu cedo um pouco aqui, você cede um pouco ali. Esse homem foi assassinado. Foi assassinado por esse grupo que está aí. Esse grupo que está aí que assassinou o Isaac Rabin. Foi esse grupo que assassinou e criaram esse projeto. Há 30 anos, Netanyahu bate numa tecla só. Temos que acabar com o Irã. Temos que destruir o Irã. Temos que acabar com os persas. Temos que atacar os persas. A vida dele foi em cima disso. E ao lado dele ele criou um bando de marginais, de assassinos, de psicopatas que fizeram isso. E nesse meio tempo eles criaram como sequestrar as autoridades americanas. Vamos criar uma ilha. Vamos criar uma ilha e vamos colocar todos numa seita. Vamos criar uma seita satânica. Vamos. E pegar todos eles e levar para lá. E dar tudo o que eles querem. O que você quer? Sangue, tem sangue. Você quer morte? Tem morte. Você quer matar uma criança? Você mata uma criança. Você quer enforcar uma criança? Quer pegar um bebê de colo e enforcar, cortar a cabeça dele? Nós vamos deixar. Nós só vamos filmar tudo e guardar. Nós vamos criar um centro de informações que no momento certo nós vamos usar. E nós vamos usar no mais frágil de vocês. E o mais frágil apareceu. Um corretor vagabundo, um pilantra do mercado vivendo ali no meio de negócios escusos, quebra aqui, ganha ali, testa de ferro disso, daquilo, e nós chegamos a Donald Trump. Donald Trump era o ideal, porque já era um habitué, já vivia lá, tem ali pouca coisa, viagens, centenas de viagens, tem tudo ali. E finalmente, Netanyahu conseguiu o seu sonho. Netanyahu falou que finalmente, há 2 semanas atrás, antes da guerra começar, ele falava para os Estados Unidos, 700 mísseis a gente aguenta. Sim, foi isso que é a palavra. 700 mísseis a gente aguenta. Quer dizer, 700 mísseis, o povo de Israel aguenta no lombo dele. E ele fugiu. Mas voltou e foi para o inferno, aonde é o seu lugar. 700 mísseis a gente aguenta. Hoje, o povo de Israel está correndo o risco de ir à loucura. Você imagina, você está vivendo num país onde aquela sirene toca o dia inteiro. Por que é que, por que é que o Irã está mandando um ataque de 90 em 90 minutos? Bicho, os caras não são otários, não. Os caras têm método também. Eles têm uma forma de encarar a vida diferente, com total entrega. Agora, eles são estrategistas. Eles se prepararam durante 20 anos para esse dia. E não tem 700 mísseis, não. Deve ter 7 mil só para Israel. A única coisa que você escuta é a indústria da mentira. Canais vagabundos, canais que vão cair no descrédito total, porque não acreditaram na boa análise, não acreditaram nos 2 pés no chão. Quem me chamava como um ser folclórico. Chama o Rubão pra gente rir dele um pouco. Vamos chamar o Rubão pra gente rir dele um pouco? Porque o Rubão é louco, é lunático. Então vamos chamar ele aqui, porque ele fica rindo só na cabeça dele que o Irã ganha alguma coisa contra os Estados Unidos e contra o poderoso Israel. Eu não tenho motivo para comemorar. A cidade de Arad está destruída. Conta-se as vítimas aos centos, inclusive de mortos. Claro que você não vai ver isso na mídia oficial. Claro que você não vai ver isso nesses canais de merda, de chapéu de alumínio, comedores de grama azul, burro comedor de grama azul. É claro que você não vai ver isso nesses lugares. Você vai ver isso aqui, com imagem, com a realidade dura, nua e crua. Centenas de mortos só nesse ataque de hoje. E o ministro do Irã, que sim, é uma república democrática,
é uma república democrática. Lá tem eleição, lá tem corrente, lá tem um clérigo que tem uma voz muito forte. Só isso. Você não entende a política iraniana. Você não entende nada que não passe na Globo. O brasileiro de direita diz que é conservador. Eu sou conservador nos modos, mas ele é conservador. Ele é contra o aborto, não é? Não é contra o aborto. O cara é contra o aborto. Não é, ele não é contra o aborto. Ele é contra a parada gay. Eu não tenho nada contra gay, absolutamente nada. Eu não concordo com certas cotas, porque eu não concordo com cota pra porra nenhuma. Mas isso aí é uma questão minha. Eu sei defender meu ponto de vista. Eu, a princípio, eu não sou contra ninguém. Mas ele não. O cara de direita brasileiro hoje, o bolsonarista médio, ele diz que é a favor da família. Família tradicional. Pai, mãe, filho, homem, líder da casa. Eu sou contra isso. O aborto, eu sou de todo jeito. Eu sou contra o aborto. Eu sou pela vida. Bababá. Eu sou anti-vacina porque essas vacinas foram criadas pelo demônio, pelo Satanás, para os comunistas destruírem o mundo. Ótimo. E por isso eu ando com a bandeira de Israel enfincada no cu. Porque Israel, por exemplo, quanto ao aborto. Israel é a favor do aborto. Lá pode abortar à vontade. Tem isso, né? Mas na família, em Israel tanto faz. Você pode transar com um macaco, com um chimpanzé, com quem você quiser. Não tem problema. Você pode morar 5 embaixo do mesmo teto. Não, que homem não pode casar com homem, mulher não pode casar com mulher. Exatamente, mas Israel pode. Não, porque vacina em Israel tem que tomar vacina. Se não tomar vacina, você tá fudido. Você não pode nem sair de casa. Não, porque eu me tratei com cloroquina, exatamente, igual no Irã. Aí eu pergunto pro troglodita primata brasileiro com QI de 82 negativo, qual o elo que ele tem com Israel, com o sionismo de Israel? Eu quero que você saiba, porque o judeu tradicional também é assim. O judeu tradicional também é assim. Ele é a favor da família. Ele tem também todos os valores seus. Só que você faz uma mixórdia, uma mistura na sua cabeça, uma amálgama, uma massa de forma normal, de quem se pegar o mapa não acha Israel, não acha o Irã, não acha porra nenhuma. A única coisa que ele sabe fazer é repetir o que ouviu. O ministro hoje da defesa do Irã falou, estamos fazendo prospecção. A partir de amanhã vai começar o ataque mesmo. Ou seja, tudo isso que você viu não é o ataque ainda. Quarta-feira, quarta para quinta, foi o pior ataque até quarta para quinta. Quinta para sexta foi o pior ataque, porque superou esse. Sexta para sábado foi o pior ataque, porque superou os outros. E agora, de sábado para domingo, nós temos um ataque devastador. E a gente pergunta, quando é que alguém vai botar a mão na cabeça e ver isso daí? Eu falei, eu avisei, com certeza. Me dá muita tristeza tudo isso que está acontecendo. Mas, infelizmente, Israel vai pagar dessa vez por quase 80 anos de desmandos, de crimes cometidos contra a humanidade, contra o povo palestino. Para você chegar a essa conclusão minha, você tem que estudar. A verdade é que Israel está passando hoje pelo que ele fez contra um povo desarmado e pacífico. E agora eles encontraram alguém que eles tinham ameaçado acabar com eles. E esse pessoal falou de volta, nós é que vamos acabar com vocês de uma vez por todas. Esse país tentou a paz de todas as formas. Eles tinham um líder extremamente pacífico. O Ayatollah Khamenei é uma figura pacífica. E vocês gastaram bilhões para destruir a imagem dele no mundo inteiro. Vocês gastaram bilhões para transformar a palavra xiita, que é uma vertente, um braço do islamismo, em algo radical, um palavrão, uma conotação negativa. Vocês gastaram rios de dinheiro para transformar a figura da Ayatollah num assassino. Vocês criaram uma situação da mulher penalizada e sofredora do Irã, que clama de joelhos no chão pela liberdade. Meu amigo, ninguém no Irã, nenhuma mulher no Irã está querendo liberdade em lugar nenhum. Até porque se ela quiser liberdade é só ir embora. O portão está aberto. Não existe nenhum tipo de controle sobre isso. Pode ir embora. Pode ir agora. Nenhuma mulher no Irã está querendo isso. Nenhum iraniano está querendo isso. Mas vocês venderam esse peixe podre para todo mundo. Vocês transformaram o Ayatollah num satanás. Transformaram um assassino cruel, covarde, num herói. Vocês transformaram o Reza Pahlavi, um usurpador, ladrão, bandido, traidor do próprio povo, assassino, covarde, num herói. A ponto que vamos levar o filho dele, um rufião vagabundo, que nunca trabalhou na vida, vivendo apenas do dinheiro roubado daquele povo. Quando esses merdas saíram do poder, quando esses demônios saíram do poder, apenas 6% da população do Irã alcançava o nível superior. Apenas 6%. Hoje, 60% da população tem acesso ao ensino superior. 30% de 6% eram mulheres. 30% de 6%. Hoje são 60% de 60%. Hoje elas são 60% de 60%. Esse é o Irã. O Irã é uma república islâmica. Parabéns para eles. Eu não sou islâmico. Eu não sou, mas respeito totalmente. Até porque é uma das religiões que mais respeita o cristianismo e o catolicismo. A principal estação ferroviária que existe, que foi construída há pouco tempo no Irã, se chama Nossa Senhora. O respeito. O dia que a França pegou meia dúzia de sionistas e foram cagar e vilipendiar a Santa Ceia, o Ayatollah Khamenei pegou o embaixador da França no Irã e pediu explicações. Por que vocês fazem isso com um grande profeta como é Cristo? Enquanto os nossos amigos sionistas, amigos dos bolsonaristas, dizem que Cristo é um filho de uma puta, de um soldado chamado Pantera, que casou, mudou para Gália, morreu de velho rico e hoje está dentro do inferno num tanque de fezes. Eu tenho muito mais coisa para falar, coisas seríssimas. Hoje, a cidade de Arad
Edimona. Arad fica perto de Edimona, talvez 20 quilômetros ou menos. Fica perto do Mar Morto. E hoje houve um ataque violento com os novos mísseis. Ontem já alteramos o mapa da coisa. O Irã atacou a base de Diego Garcia. A base de Diego Garcia fica num atol a 4.000 quilômetros de distância. Isso é simbólico. Disse até onde pode chegar. Eu não sei se é 4.000 ou se eles têm 6.000 ou 8.000, não sei. A gente não sabe. O Irã é uma caixa de surpresas. A única coisa que o Irã tem feito ultimamente é cumprido todas as suas ameaças, todos os seus cronogramas. O ministro da Segurança Nacional israelita, Ben-Gvir, em Arad, sul de Israel. Estamos em guerra. É uma guerra que devemos continuar a travar para vencer. Temos uma batalha histórica aqui contra o diabo, contra essa cabeça do diabo que deve ser derrotada. Não vamos parar e vamos continuar até que o diabo seja derrotado. O problema, filho, é que é o seguinte: nessa hora, cadê Deus? Cadê o Deus vingador dos sionistas? Cadê o Deus que chegaria à terra como enviado? Cadê o lado místico de vocês? O lado místico de vocês vai para o raio quando acabam os mísseis americanos, quando acaba a pólvora americana, ou quando os americanos são neutralizados no campo de batalha e não sobra nada para vocês, a não ser bomba na cabeça e mentira para contar para os outros. Dizer que seu avião não caiu, dizer que não tem bomba nenhuma, dizer que tem 4.000 feridos e não tem nenhum morto. 4.000 feridos e 20.000 mortos. Eu quero dizer para vocês que o morto em campo de batalha, em ataques, em mísseis, em canhoneio, em bombardeio, ele segue uma proporção. Nós temos uma métrica para contar isso. E essa métrica diz que para cada 3 ou 4 feridos, você vai ter um morto. Se tem 4.000 feridos, tem 1.000 mortos. Aqui onde eles disseram que tem 4.000 feridos, tem 1.000 mortos. Eles falaram 20. Isso não existe. Isso foge a qualquer métrica, a qualquer coisa. Mas eles não têm problema, porque eles têm a vida deles calcada, o sionismo tem a vida calcada na mentira, na covardia. Está aí. Primeiro-ministro Isaac Rabin, eu quero a paz. Eu quero fazer a paz. Eles não queriam a paz. Eles querem o grande Israel. Porque Deus vai aparecer. Tá? Netanyahu, agora que está lá perto, no subsolo de Deus, ele pode falar e resolver isso. A gasolina pode chegar a 10, pode chegar e passar. Hoje, o barril do petróleo está sendo comercializado, em média, pode botar aí um pelo outro, $150. Disseram, eu não confirmei, que teve leilão que fechou a $180. Eu digo para vocês que $200, $220, cria-se um fenômeno chamado estagflação. Estagflação é a inflação com a estagnação econômica. É o pior quadro, é o pior cenário que existe. E isso pode ser mundial. Porque Donald Trump disse que estamos livres dos mísseis. Acabaram os mísseis. Israel, a mesma coisa. Acabamos com os lançadores de mísseis. Christian, mostra aí como é que eles acabaram com os lançadores de mísseis. Ele fala, a gente mostra. Se acabou, acabou. Eu acredito no Donald Trump. Um cara que a cada 5 minutos fala uma coisa diferente. Coloca aí os mísseis que acabaram. Donald Trump acabou com a marinha do Irã. Quem me acompanha sabe que eu sempre falei que o Irã não tinha marinha. Mas tudo bem, ele acabou com ela. Esse é o míssil que acabou. Não tem mais míssil. Não tem mais míssil. Eu vou dizer para vocês uma coisa. O que não tem mais é a Iron Dome. É isso que não tem mais. A realidade é essa. Não existe mais. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu dá um depoimento diretamente do subsolo, aonde ele vive, agora, eternamente. Esta é uma noite muito difícil na campanha pelo nosso futuro. Palavras de Netanyahu. Há pouco tempo falei com o presidente da Câmara de Arad, Yam Mayan, e pedi-lhe que transmitisse em nome de todos os cidadãos israelitas as nossas orações pela paz dos feridos. Por que você não chamou Deus? Vocês não têm um contato direto com Deus? Como é que Deus deixou isso acontecer? Como o Iron Dome deixou isso acontecer, Netanyahu? Eu sei que você já está do lado de lá, mas para quem responde por você? Instruí o diretor-geral do meu gabinete a fornecer toda a assistência necessária, juntamente com todos os ministérios do governo. Reforço as forças de emergência e de resgate que estão a atuar no terreno nesse momento e apelo a todos para que respeitem as instruções do comando da frente interna. Há 15 dias atrás vocês viviam em paz. Era só solidificar a paz. Mas não. As nossas orações, a oração provavelmente vai defender o pai, o marido, o filho, a esposa, a família inteira. E eles agora vão à assistência necessária. O que é? Reencarnação, demônio? É isso que você vai fornecer? É isso que o Netanyahu, a incorporação do Netanyahu, está mostrando para o povo. É isso que eles têm para falar. Deveriam perguntar agora. Ué, vocês não acabaram com a Marinha? Olha aí. Olha aí. Vocês não acabaram com a Marinha? Até agora foram encontrados 5 mortos e muitas pessoas estão presas sob os escombros dos edifícios destruídos. Foi um bairro inteiro. Calcula-se que mais de 100 mortos e feridos. Tá? Um impacto no centro da cidade de Arad. Provavelmente, esse ataque foi um ataque de decapitação. O que é? Ali é uma cidade próxima e provavelmente esse ataque buscava um físico, um chefe, um diretor, um general. Todos eles. E foi isso. O Israel inventou a decapitação como método, o assassinato das pessoas junto com suas famílias, com vizinhos, com tudo. O importante é o que você consegue. Dane-se.
se quem vai morrer junto. E agora os caras aprenderam. Inclusive, existem outros avisos. Esse míssil é de meia tonelada, tá? Acontece que o Irã já está estreando mísseis com 2 toneladas de explosivos. Eu estou apenas informando para vocês não serem pegos por acaso. Porque, segundo o Globo está falando, os Estados Unidos está prestes a abandonar o barco. As armas alienígenas não chegaram, a arca do Daniel Lopes não foi aberta e está dando merda. And this is how many wars they have instigated or fought since the Second World War. Actually, that's how many they've instigated for about 200 bloody years. This is how many the USA has fought with Britain in tag most of the bloody time since the Second World War. These are American bases around Iran. Who's threatening who, one wonders? Iranians are just the same as you and me. People that just want to get on with their lives and their families and all the rest of it. But let's demonize them. Let's demonize them and let's bomb them. Why? We have no heart. We love death. These bloody pillars doing all this stuff. Violent extremists. Yeah, look in the bloody mirror. Look at them. Talk about inversion. The bloody terrorists fighting terrorism. I love it. War is peace. Slavery is freedom. Ignorance is strength. What is that? Occultic inversion. It's all a bloody movie that we're coming through, and it's all leading up to World War III. Esse vídeo tem 35 anos. É isso que me acompanha, a história. Eu acompanho toda a ignominia, toda a covardia que fazem contra o povo iraniano, que a única coisa que quer é tomar conta de sua vida. Eles botaram o Shah Reza Pahlavi para fora, porque ele pegou a maior riqueza do país e entregou para os americanos e ingleses. Eles recuperaram a sua riqueza para fazer valer. 26 anos de ditadura de Reza Pahlavi. Apenas 6% da população iraniana tinha acesso ao ensino superior, a casta, os poderosos que existem em qualquer país. Hoje, o dinheiro foi bem empregado, né? Foi muito bem empregado, porque hoje 60% são eles. Esses mísseis que estão aí são eles que estão fazendo. É tecnologia. São engenheiros e engenheiras. Por quê? Porque 60% dos universitários são mulheres. São essas as mulheres que estão querendo que você vá lá sair da Baixada para ir defender e proteger as iranianas. Por que você não protege o seu bairro? Onde as mulheres tomam na cara, apanham, se arrebentam todas. Porque esse bando de lei que tem aí é única e exclusivamente para manter narrativa, para manter doutrina woke, para nos manter amarrados a um esquema velho, carcomido de esquerda e direita, onde o George Soros, que é um sionista canalha, igual aos outros, mantém a esquerda no bolso. E do outro lado nós temos a direita aí, com a turma do Bolsonaro, com a bandeira de Israel enfiada no cu. Ou seja, todos os dois lados nos levam ao mesmo lugar. Eles compraram tudo. A oposição e a situação. Vocês acham que o Irã já não sabia disso? O Irã está cagando para o Donald Trump, está cagando para Israel, está cagando para o ataque às estações de planta de energia do Irã. Estão cagando para qualquer coisa. Eles vão até o final. Eles vão até o final. Se vai destruir, se vai acabar, se vai morrer. Hoje é um bom dia para se morrer. É o que os iranianos estão falando. Até hoje, os Estados Unidos só deu de cara com merdas e corruptos, com bostas, com gente que não tem culhão para encará-los. Quem teve culhão para encarar os americanos foi Brizola. Quem teve coragem de encarar foi Geisel, que rasgou em 77 os acordos dele. Getúlio Vargas é, sim, um dos maiores presidentes, ou talvez o maior de todos do Brasil. Todo o legado que você tem aí à sua volta provavelmente veio dele de alguma forma. Mas ele se aputava para os Estados Unidos. Aceitou praticamente ser apeado do poder onde ele se suicidou e não encarou a situação. Em 52, se não me engano, 53, ele fez um acordo com os Estados Unidos. Um acordo militar com os Estados Unidos. E em 77, Geisel rasgou. Geisel tinha peito, tinha culhão. E agora estão dando de cara com isso. Estão cagando para o que o Trump fala. Israel pode querer escalar através da comoção. Israel simplesmente perdeu a capacidade de defesa, gente. Israel perdeu a capacidade de defesa. O Iron Dome acabou. Toda a munição acabou. Oficiais do exército ucraniano foram para o Catar e ficaram abismados como os militares americanos são despreparados e como utilizavam as defesas. Todos apavorados, igual galinhas. Todos eles cagões, que não podiam ouvir um tiro. Não fizeram nada, perderam todos os radares. Quem disse que hoje o Donald Trump pode atacar algum lugar? Ele pode fazer um ataque nuclear. Se fizer, vai ganhar um de volta. Aí, meu amigo, aí acabou. Aí acabou. Aí acabou. Fudeu.
Porque se ele fizer um ataque nuclear, vai receber outro de volta. Então ele não pode fazer nada. Não vai fazer merda nenhuma. Ele está ameaçando. Oh, rapaz, o cara que entra matando o maior líder do outro lado, dali ele já botou. Não temos limites. Então agora aguenta. Ele achou que era Venezuela, que eram venezuelanos corruptos. Gente, parem de achar que os Estados Unidos estão no controle. Os Estados Unidos estão na merda. Todo mundo querendo uma teoria que talvez os Estados Unidos, e porra nenhuma, não tem condições de se defender. Estão fodidos. É narrativa. É guerra de narrativa. Não tem merda nenhuma. O Irã tem 48 horas. Eles vão abrir sim. A ordem ali é uma só. Eu falei desde o começo. É destruir todos os objetivos econômicos dos Estados Unidos e vão acabar com Israel. Vão fazer? Não sei. É o objetivo. Parece então que o principal obstáculo para Trump declarar vitória e encerrar o assunto seria o fato de ele não saber o que fazer em relação ao Estreito de Hormuz. Mas agora ele tuitou que o Estreito de Hormuz não é um problema dos Estados Unidos. São os países da região que deveriam lidar com isso. Como você avalia essa posição? Isso é, essencialmente, uma forma de traçar um caminho para uma saída adequada, simplesmente declarando que não é um problema americano. Bem, espere um segundo, Glenn. Você não entende que a América teve uma vitória de 100%? Quero dizer, nós aniquilamos o exército iraniano, a marinha iraniana, a força aérea iraniana. Por que precisamos de outros países? Quero dizer, foi uma vitória total dos Estados Unidos. Desculpe. É só que, sabe, se as pessoas não estivessem morrendo, se não houvesse tanta morte, destruição e a dor que está por vir para o resto do mundo, pessoas vão passar fome, pessoas vão morrer em outros países por causa das consequências do aumento dos preços da gasolina, dos enormes aumentos no custo do gás e do gás natural liquefeito, além da escassez de fertilizantes e da impossibilidade de produzir alimentos. Então isso seria como um esquete do Monty Python, porque Donald Trump é tão esquizofrênico em todos os aspectos. Ele está encurralado. Eles realmente acreditavam, entre ele e Bibi, que o Mossad havia recrutado, aparentemente, Ismail Qani, o chefe da Guarda Revolucionária iraniana. Então, eles achavam que tinham um infiltrado que iria preparar tudo para eles, porque foi exatamente assim que Trump venceu na Venezuela. Eu sei com certeza que havia 3 infiltrados da equipe de segurança de Maduro, etc., que estavam cooperando com as autoridades dos Estados Unidos e planejando e executando aquilo para que pudéssemos entrar e sair sem grandes perdas de vidas. Era exatamente isso que eles estavam planejando com o Irã. Eles realmente achavam que isso aconteceria. E você sabe, quando lançaram essa guerra de agressão, e deixo para você, como historiador, relembrar quantos países já travaram guerras de agressão, que nos julgamentos de Nuremberg foi a persecução contra os nazistas. Os Estados Unidos, ao realizar aquele ataque ao Irã e subestimar grosseiramente as capacidades iranianas, acenderam um fogo que não conseguem apagar. Tenho certeza de que havia alguém na comunidade de inteligência que fez uma avaliação adequada sobre se o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz e, se o fizesse, quais seriam as consequências. Mas não acho que, nem mesmo chegando até Scott Bessent, o secretário do Tesouro, alguém em posição de liderança tivesse a menor ideia. Até que aconteceu. E então, de repente, descobriram, meu Deus, que 20% do suprimento mundial de petróleo vem do Golfo Pérsico. 25% do gás natural liquefeito do mundo vem de lá e vai principalmente para a Ásia. Isso foi cortado. E então o fertilizante, 35%. Então o Golfo Pérsico representava, depois da Rússia, o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. Pois bem, agora estamos na época de plantio no hemisfério norte e não há fertilizante. As ofertas são escassas e os preços estão disparando. Portanto, toda essa situação no Estreito de Hormuz deu início aos primeiros sinais de uma recessão econômica. E continuo ouvindo alguns comentaristas dizendo, vamos ver se isso vai causar uma recessão. Não, já está acontecendo. Depois dizem, vamos tentar manter os preços sob controle. Onde eu moro, na Flórida, ao sul de Tampa, o preço da gasolina desde 28 de fevereiro, então agora estamos na 4ª semana, subiu $1, o que representa 25%. E no caso do diesel subiu $2. Esses custos, quando atingirem a economia e começarem a se propagar, vão significar aumentos de preços em todos os setores. E não há nenhuma evidência de que isso vai acabar tão cedo. Então aqui está o Trump, depois de afirmar que eles simplesmente derrubariam o Irã. Em vez disso,
O Irã, dentro de uma hora após o ataque do dia 28, começou a atingir sistematicamente instalações militares dos Estados Unidos. E de acordo com reportagens recentes, o Irã derrubou 10 sistemas de radar muito caros. Esses sistemas de radar custam no mínimo 500 milhões de dólares. Alguns ultrapassam 1 bilhão. Então não é como se eles tivessem um sobressalente no depósito. Ah, pega lá e a gente liga. Não. Os Estados Unidos estão tentando compensar usando aviões AWACS para fornecer parte da cobertura de radar, mas perderam um ativo significativo. E então, a base da 5ª Frota no Bahrein, praticamente destruída. Eles tiveram que realocar pessoal e aeronaves da base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. Está perigoso demais lá. Então moveram tudo mais para o oeste, ainda na Arábia Saudita. A guerra agora se tornou um fardo político para Donald Trump. 4 dias antes de iniciar a guerra, ele fez o discurso do Estado da União, se gabando de como os preços da gasolina estavam tão baixos. Não somos como aquele maluco do Joe Biden, não estamos aumentando o preço da sua gasolina. Falou cedo demais. Está subindo todos os dias. Então Trump está procurando uma saída. E você o ouve em alguns de seus comentários de ontem dizendo: ah, sim, nós acabamos com a força aérea deles, cumprimos praticamente todos os nossos objetivos militares. Então dá para ver que ele está tentando preparar um plano de saída. E parece que ele está coordenando isso com Bibi Netanyahu. Porque Netanyahu disse na quinta-feira praticamente a mesma coisa. Eliminamos a capacidade do Irã de enriquecer urânio e destruímos seus mísseis balísticos e sua capacidade de fabricação. Declarações bem definitivas. Agora, isso não é verdade, mas dá para ver Trump e Bibi Netanyahu tentando dizer, certo, como fizemos com os Houthis no Mar Vermelho em maio passado. Bem, os Houthis capitularam, estamos saindo. Só tem um problema, o Irã não está colaborando. O Irã não vai abrir mão do Estreito de Hormuz só porque os Estados Unidos e Israel dizem que não querem mais lutar. Não, eles vão lutar até obter uma rendição efetiva de Israel e dos Estados Unidos. O Irã quer uma garantia absolutamente sólida de que nunca mais será atacado. E para esse fim, parece que a Rússia está envolvida agora, tentando fazer alguma mediação. Mas o Irã está firme nisso. O Ocidente acha que pode intimidá-los, que pode coagi-los e que temos poder militar suficiente para derrotá-los. Não temos. Sim, poderíamos derrotar o Irã, poderíamos devastar o Irã, mas no processo perderíamos 1 milhão de pessoas. Pagaríamos um preço inaceitavelmente alto em termos de baixas e também de perda de equipamentos. Não acho que o povo americano tenha estômago para isso. E é por isso que o ministro das Relações Exteriores disse: não queremos um cessar-fogo, queremos um acordo político. E esse acordo significa que os Estados Unidos precisam deixar a região, junto com seus aliados. Agora, pode-se dizer, em termos simples, que isso poderia ser alcançado bombardeando as várias bases militares americanas na região. Mas parece haver algo mais em jogo que torna o Estreito de Hormuz bastante importante. Esse é todo o conceito do que estamos vendo agora com esse acesso seletivo, ou até mesmo a nacionalização do Estreito de Hormuz, ao criar um corredor separado dentro das águas iranianas que o restante não poderá usar. Se eles fizerem isso, significa que os iranianos podem basicamente dizer aos estados do Golfo: se os essa saírem e deixarem o Estreito de Hormuz sob controle do Irã, então o Irã pode dizer aos estados do Golfo que, se quiserem passar por aqui, primeiro precisam expulsar os americanos de seus territórios. Eles podem cobrar taxas. E há alguns relatos de que já estão cobrando pela passagem segura. E alguns também estão sugerindo que os iranianos possam exigir que os estados do Golfo, se quiserem usar o Estreito de Hormuz, recebam pelo menos em yuans ou em alguma outra moeda. Em outras palavras, acabar com todo o sistema do petrodólar. A ideia de que Trump pode simplesmente dizer, bem, essa não é a nossa energia, parece uma versão simplificada, porque o que isso representa seria expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, o que é uma virada bastante dramática. Eu estava me perguntando, você acha que isso é viável? Porque, bem, se os Estados Unidos não aceitarem, então isso não seria apenas mais uma guerra sem fim para nós? Sim, sim, sim. Eu acredito que o Irã pode suportar essa guerra por muito mais tempo do que os Estados Unidos. Quer dizer, Donald Trump tem, vejamos, estamos em março, ele tem 8 meses antes das eleições de meio de mandato.
E quando essas eleições chegarem, acho que é amplamente esperado que não apenas os democratas assumam a Câmara dos Representantes, mas também conquistem o Senado. E então, nesse ponto, todo o foco estará em tentar destituir a administração Trump. Acho que, se for assim, ele está encurralado politicamente e ignorou os avisos que recebeu do Conselho Nacional de Inteligência e, segundo consta, do general Kane, que disseram algo como: olha, não tenho certeza se conseguimos fazer isso. E aqui estão os problemas. Ele não quis ouvir, e isso não é incomum. Não é algo exclusivo do Trump. Tivemos presidentes americanos ignorando análises e avaliações da CIA por décadas. Mas agora isso está custando caro ao Trump. E sua equipe continua tentando fingir que a inflação não está subindo, que é apenas temporária. Não é temporária. Eles se esquecem do tamanho do Irã e têm uma visão tão simplista. Realmente não olham para a história nem a compreendem quando se trata de guerra. Tentei traçar um paralelo com o bombardeio dos Estados Unidos ao Japão em 1945, que se estendeu por um período de 6 meses. E aquele bombardeio por si só não fez o Japão colapsar e se render, embora seja assim que a história é contada nas escolas dos Estados Unidos, que foi a queda das bombas atômicas, e o Japão disse: nós desistimos. Não foi isso que aconteceu. Foi a entrada do exército soviético na batalha que finalmente convenceu os japoneses. Certo, temos que nos render. Mas aqui está o ponto. No Japão, os Estados Unidos mataram mais de 700 mil pessoas em 6 meses. E isso ainda assim não fez o Japão colapsar. Bem, graças a Deus, os Estados Unidos e Israel ainda não mataram dezenas de milhares de iranianos. Mas mesmo que o fizessem, o Irã ainda teria meios de continuar lutando. E, no fim das contas, você não assume o controle desses países até colocar tropas em solo, soldados no comando. E os Estados Unidos não têm força militar suficiente para fazer isso. É sempre perigoso inventar, sabe, essa narrativa heróica de guerra depois dos fatos. Isso é algo contra o qual o embaixador Jack Matlock também alertou. Mas é possível observar muitos casos assim. Por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba. A forma como isso foi apresentado ao público americano, por o quê? 2 décadas. Que teria sido simplesmente os Estados Unidos, sabe, encarando os soviéticos e dizendo: bem, se vocês cruzarem essa linha, nós vamos, sabe, acabar com vocês. E então, sabe, praticamente como num faroeste, frente a frente. E aí, sabe, quem piscaria primeiro? E os soviéticos piscaram. E então foram embora. E a história que fica é que se estivermos dispostos a entrar em um jogo de coragem, encarar o adversário, então, diante do poder dos Estados Unidos, eles recuarão. O embaixador Jack Matlock faz um ponto semelhante sobre o fim da Guerra Fria. Ele argumenta que a Guerra Fria foi declarada encerrada em 1989 por meio de negociações e que a paz foi construída através da diplomacia, do diálogo e de um acordo para construir uma Europa comum juntos. Mas essa não é uma história divertida ou heróica. Ou seja, a Guerra Fria não terminou. Ela foi vencida, como Bush disse pouco depois em seu discurso sobre o Estado da União. E parece que sim, é claro, alguém quer se gabar, reivindicar a vitória, mas isso tem uma implicação mais ampla. Ou seja, uma vez que se segue por esse caminho, a lição passa a ser que a paz não é criada por meio da diplomacia, das negociações e do compromisso. É que nós os derrotamos, os encaramos de frente, os exaurimos e agora eles colapsaram e nós vencemos. E isso cria, sim, como Matlock disse, uma abordagem muito militarista da segurança, em que a paz é o resultado de derrotar adversários, não da diplomacia. E sabe, isso pode gerar uma cultura política muito perigosa. Bem, posso apenas dizer, reforçando esse ponto, que não é só Donald Trump quem diz que não reconhece o direito internacional. Ele está cercado por chamados assessores, Stephen Miller em particular, que dizem, sabe, o direito internacional, essas instituições internacionais, não valem nada. Nós não respeitamos isso. A estrutura institucional que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para garantir que não houvesse outro conflito como aquele, foi completamente rejeitada pelo governo Trump. E assim, aqueles que continuam tentando, bem, estamos em uma espécie de situação semelhante à da Liga das Nações agora. A Liga das Nações continuou a operar até a Segunda Guerra Mundial, mas era completamente irrelevante. Ninguém reconhecia seu poder ou autoridade. Bem, em primeiro lugar, eles não têm a menor chance de derrotar o Irã. Acreditam, de forma tola, que tem, mas não tem. E a guerra agora se tornou bastante cara para eles.
Israel é um país pequeno. Sua população geralmente é estimada entre 7 e 10 milhões. Não sei quantos fugiram desde o início da guerra, no dia 28. Mas dê um passo atrás e veja o que Israel não conseguiu fazer. Eles mantiveram o Hamas cercado em um gueto virtual, de 5 milhas de largura, por 25 milhas de comprimento, por 2 anos e meio, e ainda assim não conseguiram derrotar o Hamas, mesmo tendo um exército de 300 mil homens mobilizado lá. They've got 300,000 man army deployed there. They've got tanks, artillery, combat aircraft. Eles têm tanques, artilharia, aviões de combate que podem lançar bombas, helicópteros. Você sabe, eles têm de tudo. E o Hamas basicamente tem armas curtas, armas leves, fuzis, RPGs. E Israel não conseguiu derrotá-los. Agora veja, houve uma revolta na Segunda Guerra Mundial em Varsóvia, no gueto judeu, onde um pequeno grupo de judeus resistiu à Wehrmacht por cerca de 4 semanas. Pois bem, aqui está o Hamas fazendo algo incrivelmente mais eficaz do que qualquer coisa que tenha sido feita no gueto de Varsóvia. E além disso, Israel agora decidiu, certo, vamos invadir o sul do Líbano e destruir o Hezbollah. Exceto que eles já não tinham destruído o Hezbollah. Quer dizer, nós tínhamos todos os celulares, sabe, os celulares que explodem começaram a detonar e os pagers explodiram e nós matamos Nasrallah. O Hezbollah acabou. Exceto que vejamos, o Hezbollah destruiu 7 tanques Merkava 2 dias atrás e destruiu outro nas últimas 24 horas. Então Israel está se atolando nisso e ao mesmo tempo está lançando esses ataques aéreos constantes contra o Irã. Eles estão consumindo munições e não tem uma base industrial que possa simplesmente começar a produzir tudo o que usam. Então estão esgotando seu estoque desses mísseis e também esgotaram os mísseis de defesa aérea. Então, estritamente do ponto de vista militar, você diria, precisamos parar isso porque estamos sangrando. Israel não tem a mesma capacidade de resistência que o Irã, simplesmente por causa do seu tamanho. Para o Irã atingir Israel, ele só precisa se preocupar com tipo 2 cidades, Haifa e Tel Aviv. Mas sabe, também há relatos hoje de que eles agora estão atingindo Dimona, a instalação nuclear em Dimona, e as bases militares em Beersheba. Então sim, Israel quer que isso pare. Então veja, Trump quer sair, mas é um narcisista. Ele não consegue admitir o fracasso. E o Irã não se importa. O Irã não está aqui para proteger o ego de Donald Trump. Sabe, o Irã mantém a superioridade moral. Foi atacado de maneira implacável e cruel, com o objetivo de decapitar sua liderança e deixar o país sem rumo. Mas os iranianos estavam preparados para isso. E agora que estão revidando, bem, nós dissemos, temos supremacia aérea total. É mesmo? Aquele F-35 foi abatido ontem, ou anteontem, e conseguiu mancar de volta para território aliado e pousar em um dos aeroportos árabes do Golfo. Mas o Irã ainda tem muitos recursos. Mais importante, tem a Rússia e a China ao seu lado. A Rússia e a China não vão deixar o Irã lutar sozinho. Estão oferecendo amplo apoio em termos de ajuda, assistência econômica, armas e, você sabe, drones. Estão ajudando a reabastecer os drones. Então, isso vai continuar a menos que Donald Trump aceite os termos que o Irã vai exigir. Caso contrário, essa guerra vai se arrastar e destruir a presidência dele.